Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Malaquias pastor falando. A gente sempre costuma pensar em algumas coisas, algumas questões, a gente analisar alguns fatos. E o mais interessante de tudo é o que eu consigo enxergar acerca da grandiosidade de Cristo em nossa vida. A Bíblia vai dizer, em Isaías, capítulo 6, vai dizer que Isaías, ele estava em um âmbito celeste, no céu, e o mais engraçado é que ele observa uma reunião ali, e aí ele escuta alguém dizer assim, quem enviarei para poder pregar eles? Ele fala assim, envia-me a mim. Então vamos dizer assim, tem uma linguagem teológica que diz que é teofania. Através da revelação da Escritura, mostra-se que Cristo, ele iria se materializar no meio dos homens. Conosco, aquele desceria para poder nos resgatar do pecado, porque como acho que já disse em outros vídeos aqui, a primeira coisa que o Senhor fez antes de criar tudo, antes da fundação do mundo, foi o perdão. Está lá escrito no livro na carta de Pedro. E o mais engraçado é que essa ratificação de Isaías capítulo 6 vai estar aqui em João 3,16, que vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá? Aí você vai perguntar, mas você fica lendo pausadinho, fazendo as coisas pausadas assim, sabe por que eu faço isso? Vou explicar para vocês. Eu preciso de que outras pessoas, espero que esse vídeo alcance outras pessoas, em outros países, outras nacionalidades, entendam e compreendam da melhor maneira. E aqui tem uma ferramenta na plataforma que ela translitera, ou até mesmo algumas outras ferramentas, traduz o vídeo. Então, se eu falar de uma forma que as pessoas venham compreender, fica melhor o entendimento da Escritura. A minha comunicação fica um pouco mais sadia. Mas voltando aqui ao texto. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. E no 18, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o único gerado. É o único que Deus falou e que falou assim, desce lá e resolve essa questão. Porque muitas das vezes nós estamos tão preocupados com nossos afazeres, com as nossas coisas, com os nossos deveres, que nós acabamos esquecendo do principal, que é orar, agradecer a Deus e entender que se temos vida e que se hoje nós temos a oportunidade de podermos achegar a Deus, foi por conta que o próprio Deus já tinha planejado, ou seja, já fez o processo para poder nos resgatar do nosso pecado. E como que a gente vai entender isso? Através da Escritura, através da Bíblia. É como eu vou sempre que eu puder e que eu lembrar, eu vou repetir. A Escritura nos torna homens e mulheres melhores. Tem uma palavra, tem um texto, eu não me recordo de quem, que diz assim, para a gente poder caminhar em ombros de gigantes, né? A gente estar sempre ali andando em ombro de gigantes, porque fica mais fácil a nossa caminhada, a nossa trajetória. E eu só estou falando porque de repente quem está ouvindo esse vídeo já ouviu essa expressão, estar em ombros de gigantes, e a coisa mais interessante que eu vejo é que eu ouvindo a mensagem do Rodrigo Silva, arqueólogo, ele disse da seguinte maneira, que o Senhor, olha que interessante, o Senhor, ele não só se preocupou em nos dar uma boa vida aqui na Terra, mas ele se encarregou de nos proporcionar uma vida melhor, ou seja, uma vida superior ao lado dele no céu, no plano celeste. Por isso que eu fico pensando às vezes,
qual o benefício que tenho em guerrear, em brigar, discutir, ser mal educado, sabendo que tudo gira em torno de pessoas, circunstâncias, situações. Como gira em torno de pessoas, circunstâncias e situações? Exemplo, eu trago exemplos da minha mãe, que eu tenho exemplos dentro de casa, então algumas falas da minha mãe, do meu pai. Eu falo da minha mãe, mas ela já foi recolhida pelo Senhor. E eu digo da seguinte maneira: se você tem exemplo, siga os bons exemplos. Siga os bons exemplos. Porque a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, em Ezequiel está dizendo isso, a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou ser julgado pelos meus próprios erros. Mas muitas pessoas que confessam e dizem que Jesus Cristo é o Senhor, também não estarão lá naquele grande dia. E por que não estarão lá? Porque simplesmente falam de Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Então não estou aqui para poder ser juiz ou medir, aferir parâmetros. Olha, de santidade, de santificação. Não estou aqui para isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é da necessidade que eu e você, nós temos de entender que se eu não crer no que Cristo deixou, no maior revolucionário, que até mudou até mesmo as datas, porque as datas é antes de Cristo e depois de Cristo. Para uns é antes da Era Comum e depois da Era Comum. É comum, porque eu costumo até ver benesse nessa palavra. Comum porque todos estão comungando da graça de Cristo. Cristo, ele veio transformar aquilo que para muitos já haveria se perdido. E hoje, muitos se falar a humanidade está completamente perdida. A humanidade está perdida, mas Cristo veio buscar aquele a quem havia perdido, através de uma ordenança de Deus lá em Isaías capítulo 6, que reflete aqui em João 16 a entrega de Cristo, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter uma nova vida. Uma nova vida. Tem uma música que fala assim, que nos chama a nova vida. Eu não recordo bem uma letra de uma letra de uma música católica, né? A palavra de Deus é viva, é verdade que nos liberta e nos chama a nova vida, nos educa e nos converte. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí. Porque é o verbo que estava com Deus, é o verbo que era Deus, é o verbo que ali na convenção ali diz, façamos, ele estava lá. Então, se ele estava lá, ele não é um namorado ciumento que obriga você a estar com ele. Mas ele é como o peixe ou a água que fala pro peixe, se você sair de mim, você não tem vida. Se você sair do meu conforto, do meu afago, do cuidado que eu tenho para oferecer, você não tem vida. Então, porque a gente não existe por nós mesmos. Nós não nascemos, como minha mãe falava, de chocadeira. Ou os mais velhos dizem, você não nasceu de chocadeira. Né? Então, o que a gente vai aprender aqui, e a gente precisa de compreender, é que se Deus entregou o seu filho a nós, será que você teria coragem de entregar seu filho para poder salvar uma pessoa que você nem conhece? Que possivelmente, se te conhecesse, não iria nem gostar de você? E aí fica um questionamento. Se você tem gostado do nosso conteúdo, não esqueça, deixa lá o porradão no gostei, multiplique esse vídeo para outras pessoas, repasse, compartilhe nas redes sociais, para que outras pessoas possam receber aí diariamente reflexões acerca da Palavra de Deus. Agradeço a todos que têm nos dado apoio aqui no canal, agradeço a todos que estão compartilhando, assistindo, agradeço a todos que têm ouvido o canal, às vezes está ouvindo no ônibus, no trabalho, não importa, mas que Deus possa abençoar a todos de igual forma. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.